Muito bem, vamos estudar mais um tema hoje. Deixa eu ver se meu passador aqui está abençoado. Tá, hoje ele está. Central da felicidade. Deu para deduzir mais ou menos aí o que é a central da felicidade? Onde é? Será que deu para matar a charada só pelo que está aí no gráfico? Não? Então vamos para frente. Vocês vão entender a partir de agora. É o tema de hoje. Algumas pessoas lutam muito para ter uma casa e quando conseguem ter um lugar só seu, sentem uma grande satisfação. A casa é o lugar onde a família partilha os melhores momentos da vida. Você sabia que casar vem de casa? Quando alguém quer casar, aí está precisando ter uma casa, né? Casar, casa. Então, você sabia que Deus também tem uma casa aqui na terra? A casa de Deus aqui na terra é o lugar onde a família cristã cresce no relacionamento com Deus e com os semelhantes. A igreja é o lugar onde as pessoas buscam o conhecimento do plano de Deus para as suas vidas. Está Jesus recebendo aí, recepcionando aí as pessoas. A igreja é a casa de Deus aqui na terra. A Bíblia nos conta sobre a origem da igreja e nos ajuda a identificarmos qual a verdadeira igreja. Realmente, a Bíblia ajuda a identificar isso mesmo, com certeza. Então, quem é o fundamento da igreja cristã? Houve só foi engolido aqui uma palavra na digitação, mas a pergunta é, quem é o fundamento da igreja cristã? Vocês já ouviram falar? Essa pergunta aqui é só para facilitar isso que eu vou explicar para vocês, não é para criticar ninguém, fazer média com ninguém, não. Mas vocês já ouviram falar quem foi o primeiro papa da igreja? Alguém aqui já ouviu falar quem foi? Nunca ouviram? Tem pelo menos uma pessoa que já ouviu? Foi quem, Marmidinha? Pedro. A galera toda aí disse que o primeiro papa foi Pedro. Porque Jesus teve uma conversa com Pedro, e nessa conversa, ele disse assim, em verdade te digo que tu és Pedro. Porque Pedro reconheceu a divindade de Jesus na conversa lá, né? E aí Jesus responde dizendo, pois em verdade eu te digo que tu és Pedro. Porque Pedro disse que Cristo era o Filho de Deus, na conversa que eles tiveram. E aí Jesus disse assim, em verdade te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não está bom não esse microfone, é? Qual é o que está legal, o verde ou o vermelho? Ok. Então, Jesus disse, em verdade eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Pedro admitiu que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus disse, eu te digo que tu és Pedro. Ou seja, duas coisas óbvias. Pedro, de forma óbvia, reconheceu Jesus como Salvador. E Jesus disse, da mesma forma que está fácil de reconhecer-me como Salvador, é tão fácil como reconhecer que tu és Pedro. Agora, sobre esta pedra, apontando para ele mesmo, ele disse, edificarei a minha igreja. Em outras palavras, apesar de você ser Pedro, mas eu não posso edificar a igreja sobre você. Você é falível, você morre, você é falho. Mas a igreja está edificada sobre esta pedra, e apontou para ele. Cristo, a rocha eterna. De acordo com 1 Coríntios 10, 4, Cristo é a rocha. Mas a pergunta agora vem. Quem é o fundamento da igreja cristã? Efésios 2, 20. Olha só. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O fundamento dos apóstolos e dos profetas era a palavra que eles pregaram, que eles falaram. De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Essa questão da pedra da esquina, parece que pode ficar uma dúvida para vocês aí. Eu sinto que pode ficar uma coisa assim, não bem entendida, né? O que tem a ver pedra de esquina? Veja bem, para isso eu tenho que contar uma história para vocês poderem entender. Quando vocês lerem isso que eu estou dizendo, aí vocês vão dizer, aquilo que o Paulo falou mesmo. Vocês sabem que Deus pediu que Salomão construísse um templo, não foi? Uma igreja lá em Israel.
Pois é, Salomão construiu esse templo. A história da construção desse templo é grande, é uma história longa. Eu já até preguei algumas coisas sobre esse assunto aqui. Então, quando os construtores estavam construindo, tinha muitas pedras, muitas e muitas pedras. A base, uma estrutura muito grande, era um templo assim magnífico. E no meio da construção apareceu uma pedra. Essa pedra era uma pedra um pouco diferente das demais. E a história diz que durante a construção, eles tentaram colocar essa pedra várias vezes em algum lugar para encaixar, e ela não dava certo. Ou ficava de um jeito, ficava de outro, não dava, e eles iam deixando para um momento oportuno. Não, vai ter uma hora que a gente vai usar essa pedra, não está dando aqui. Aí trazia, não, aqui também não está dando. Bota, não deu, não bateu legal. E foi indo, até que chegou uma hora, quando eles chegaram no canto, para finalizar, para fechar o ângulo, para dizer, pronto, está batido todo o alicerce. Aí eles lembraram da pedra. Rapaz, aquela pedra dá certinho aqui, que era a pedra que ia dar a principal sustentação ao templo. Ela era uma pedra angular, uma pedra de 2 ângulos, era uma pedra de esquina. Pois lá eles levaram em conta isso, né? Quando eles trouxeram a pedra grande, pesada, pedra angular de 2 quinas, que pegava para um lado e para o outro, que eles colocaram, encaixou perfeito. E aí a Bíblia começa a falar sobre essa pedra angular ou pedra de esquina. Aquela pedra simbolizava Cristo, que dava suporte à sua própria igreja. Por isso que o texto diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, fazendo menção da pedra que edificou o templo. Rodrigo Silva, né? Pronto, beleza, esse é conhecido. Pois é. Então, Cristo, na Bíblia, vocês já viram o pessoal que defende que o nome de Deus é Jeová, né? Tem que ser Jeová, não tem outro jeito. Já viram, né? Sabia que quando a gente faz isso, a gente está limitando de alguma forma o tamanho de Deus? Por quê? Porque de acordo com a Bíblia, Deus, que eu já expliquei para vocês, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é o título Deus. Mas quem é Ele? Como é o nome dEle? De acordo com as informações que temos na Bíblia toda, não há como precisar um nome exclusivo para Deus, porque cada um dos nomes que a Bíblia aponta sendo Deus, ele tem um significado. O caráter de Deus, o seu amor e o seu poder é tão imenso, que não há uma palavra só que possa definir Deus de uma vez por todas. Por isso que para cada faceta do caráter de Deus há um nome. Então, por exemplo, um dia desse eu estava conversando com um menino lá no José Walter, um garotinho chegou lá, aí ele disse assim, fulano, comprou alguma coisa lá. Aí eu achei ele tão engraçadinho, fui e perguntei assim, como é teu nome? Aí ele disse assim, é Mateus. Aí eu disse, que bom, que nome legal. Você sabe o que significa Mateus? Ele disse, não. Aí eu falei para ele, Mateus, escolhido pelo Senhor. Aí ele disse, não, foi meu pai que escolheu. Entendeu? Então, para cada faceta do caráter de Deus, há um nome dado, né? Então não há uma palavra só, em língua nenhuma no mundo, em idioma nenhum, que defina o nome de Deus. Por exemplo, um nome bem claro da Bíblia é Emanuel. Jesus vem na figura de Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Ou seja, Jesus veio como homem, significando Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Significa que Deus deixou o céu na pessoa de Jesus e veio ser um homem conosco. Então, Deus conosco. Quando a Bíblia apresenta Jesus com o nome de Miguel, por exemplo, aparece esse nome 5 vezes na Bíblia só. Em 5 batalhas terríveis, aonde só Deus sairia vencedor. A palavra Miguel quer dizer, ninguém é maior do que Deus. E por aí vai. Então, nesse caso, a gente vê que Cristo aqui é simbolizado por uma pedra, como em outro canto ele é simbolizado pela água, em outro canto ele é simbolizado pela luz, em outro canto ele é simbolizado pelo pão, e por aí vai. Ele diz, Cristo, pão da vida. Cristo, a água da vida. Cristo, a luz do mundo. Então não há nenhum nome, não há nada que você pode dizer, essa palavra define o tamanho de Deus. Não tem como, nós não temos palavras para definir. Deus é muito grande, entendeu? Então aqui, a simbologia de Cristo é uma pedra. Então, quem é o fundamento da igreja? Cristo simbolizado por uma pedra angular que deu sustentação ao seu próprio templo, à sua própria igreja.
Ficou claro isso daí para vocês? Porque às vezes, para explicar uma coisa tão simples assim, mas para que consiga conter base, para que todos possam entender, precisa ser uma explicação ampla, para que você possa ir por todos os ângulos, realmente é mesmo. Se for direto ao ponto aqui, ó, gente, essa pedra significa Jesus, vamos para a próxima. Aí pode ser que fique uma coisa meia pouca, para o tamanho da sua necessidade de conhecer, entendeu? Então, agora, como é chamado na Bíblia a igreja de Deus? A igreja de Deus, na Bíblia, ela é chamada por alguns nomes, inclusive ela vai aparecer aqui, ó. Algum deles, ó. Só um deles. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Como é que eu entendo esse verso à luz dessa pergunta? A pergunta é, como é que na Bíblia é chamada a casa de Deus? Esse verso que está em 1 Timóteo 3,15, é Paulo aconselhando ao jovem Timóteo que pretendia ser um pastor da igreja de Deus, cuidar da igreja. E Paulo nem sempre podia estar com ele, tinha que fazer algumas viagens, ia pregar no outro canto, aí voltava, aquela coisa toda. Mas como Paulo via ele muito interessado, então Paulo pretendia dar todas as orientações, todas as diretrizes, todo aquele cuidado. E aí Paulo marca meio que uma data de volta para ajudar ele no trabalho. Mas Paulo não garantiu de certeza se podia chegar na data aprazada. Por quê? Porque naquele tempo não tinha avião, não tinha carro, não tinha moto, vinha a pé, de navio, de barco, a cavalo, era diferente. Então Paulo disse, Timóteo, caso eu venha tardar, não consiga chegar na data, mas quero lhe dar alguns conselhos para saber como é que você vai se comportar enquanto eu chego, né? Para que saibais como convém andar na casa de Deus. Ele chama de casa de Deus. Casa de Deus aqui é o quê? É a igreja do Deus vivo, que também é chamada de coluna e firmeza da verdade. Ou seja, quem tem compromisso com a verdade é essa igreja. A gente respeita todos os outros, não importa onde foi que o camarada veio, respeita mesmo, de coração, porque nem sempre as pessoas sabem a verdade que nem você está sabendo. Nem todos têm o privilégio que você está tendo. Hoje eu fiz uma visita para uma pessoa muito amável, que a gente gosta muito, e a pessoa disse, eu estou tendo o privilégio ótimo de estar aprendendo, eu não sabia que era assim. Então, quantos outros não estão sabendo ainda que é assim? E acham que estão certos nos seus respectivos lugares. Então, mas está aqui a informação, que a igreja de Deus, ela é do Deus vivo, ela é coluna e firmeza da verdade, sobre todos os assuntos. Não há violação da verdade nos ensinos que a gente pratica, que a gente ensina aqui. Na prática a gente erra, a gente é ser humano, a gente falha, a gente peca, mas o nosso desejo era não errar, porque nós sabemos qual é a verdade. Agora, como identificar o povo de Deus? Tem como identificar? Tem várias características do povo de Deus que a gente podia dizer aqui, mas são muitas coisas, não tem tempo para tudo, mas vou dar algumas ideias. E como é que essa pergunta vai ser entendida com esse verso? Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Parece até que não dá para olhar para aquela pergunta e ver nesse verso uma resposta, mas dá. Porque veja só, quem falou essas palavras foi Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 16. Então, ele estava querendo identificar as pessoas do bem, as pessoas de Deus, as pessoas da igreja, os cristãos fiéis que seguem a Cristo. Aí ele diz, primeiro ponto, vocês conhecem o povo de Deus pelos frutos. A pessoa diz que é de Deus, a igreja diz que é de Deus, estão falando de Deus, usando a palavra de Deus. Aí então vocês olhem para o que dizem e olhem para como a igreja prega, como a igreja vive. Compara uma coisa com a outra. E aí ele faz uma comparação aqui. Porventura, a gente consegue colher uva dos espinheiros? Ou seja, você pode ir numa jaqueira, que tem muito lá na minha região, lá em Viçosa, e esperar que nessa jaqueira vai colher manga? Você pode colher laranja num pé de bananeira? Não pode. Então ele está querendo dizer o seguinte, se a igreja, se o povo é de Deus, você vai esperar o que desse povo? Atributos que só Deus tem: amor, bondade, misericórdia, compaixão, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São atributos que são de Deus lá no céu e Ele empresta para a sua igreja. A gente consegue ter todos e já ser perfeito, não ter mais nenhum erro? Não.
Mas as pessoas com sinceridade podem observar e dizer, realmente não dá para ser perfeito ainda. Mas a gente já vê muitos vestígios de que na Bíblia nós encontramos sendo eles de Deus emprestado, doado a essa igreja. Aí você vai lá, aí encontra discórdia, a igreja. Você vai, a igreja abre a Bíblia pelos seus representantes e prega coisas que a Bíblia não diz, que a Bíblia não aprova. Ora, como é que a igreja está representando a Deus e está dizendo coisa que Deus não mandou dizer? Veja, por exemplo, nós estávamos conversando esse dia aqui sobre a imortalidade da alma, né? Como é que a igreja, ela é de Deus, e Deus disse, se pecar, morre. Aí alguém representando essa igreja vem aqui na frente e diz que a alma não morre. Meu amigo, então não foi Deus que mandou você dizer isso não, então essa igreja não pode ser de Deus. Aqui não vou citar nome de ninguém, Deus defende, é só para vocês entenderem como é que funciona o negócio. Então, sabiamente, faça suas escolhas, caladinho na sua, né? Por exemplo, Deus disse que Ele é o dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas. Tudo que nós temos já vem do Senhor, recebemos das mãos dEle, e aí trazemos para nós, e depois de forma grata, devolvemos a Ele aquilo que Ele pertence. E aí a igreja vem e diz assim, olha, quem é que pode doar 10 mil hoje? Para Deus abençoar a sua casa, seu casamento, sua empresa, seus negócios. Aí se levanta um ou dois e doa. Aí ele arranja um outro argumento de, não, mas quem pode doar 8? Aí se levanta 4, 5 pessoas e doa. Quem pode doar 5? Aí vem 10 pessoas e doa. E assim vai até o vale transporte, ou sei lá o que, enfim, né? Então Deus manda dizer essas coisas, gente. Então peraí, estou achando estranho. Colhem-se porventura figo dos abrolhos? Colhe-se porventura uva dos espinheiros? Estou achando isso esquisito. E aí depois, o que não trouxer, quem não tiver fé e não deu nada, está frito. Misericórdia. A palavra de Deus diz que primeiro nós somos abençoados. E da bênção recebida, se você for grato e quiser dar, aí você dá para Deus o que Ele mandou, o que Ele pediu, o que Ele disse lá. Não é dessa forma. E por aí vai, né? Aí você vai falar, como estava falando ontem do sábado, né? Aí a igreja vai lá e diz assim, não, Jesus aboliu isso aí tudinho. Isso aí mudou tudo. Mas Jesus está dizendo uma coisa aqui, o camarada está dizendo é outra, então estou desconfiado, essa igreja é de Jesus mesmo. Estão falando é mal de Jesus aí, dizendo que Ele mudou as coisas que Ele não mudou. Entendeu? Então, gente, usar a cabeça. Não precisa fazer crítica, não precisa nada. É só você ser inteligente, ler a Bíblia, pensar com sinceridade de coração, deixa Deus falar no seu coração. Mas o certo é, como identificar o povo de Deus? Pelos frutos. Pela pregação, pela convivência, pela igreja, pela estrutura, pelo que dizem em relação ao que fazem. É dessa forma que a gente consegue identificar algumas coisas para começar a ajudar a gente a entender melhor o plano de Deus na nossa vida. Agora, quais as características dos membros da família de Deus? Lá eu estava falando mais da igreja como um todo, aqui mais dos membros. Quais as características dos membros, das pessoas que são da igreja de Deus? O apóstolo João escreveu o seguinte, em Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então veja só, a gente vê aqui algumas qualidades, algumas características do povo de Deus, nesse verso. Primeira delas, aqui está o quê? Vocês acham que o povo de Deus tem que ser perseverante? Não desistir? Vem a dificuldade, não, mas nós temos que seguir avante porque Deus vai abençoar, Ele é o dono de tudo, vai dar certo. Ninguém consegue nada da meia-noite para o dia, a não ser que seja um acidente, uma coisa ruim, mas coisa boa sempre é demorado para conquistar, né? Então, primeira qualidade do povo de Deus é perseverança. E no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 13, Jesus disse assim, aqueles que perseverarem até o fim, serão salvos. Perseverança, não tem para onde correr. Lá em Hebreus capítulo 10, ele disse assim, Deus não fica feliz com os que retrocedem. Estão perseverando na vida, perseverando, aí de repente retrocedem. Dá um passo para trás, desistem, aí a palavra de Deus diz que Deus não tem alegria no retrocesso, Ele tem no progresso. Então nós temos que estar avante, não desistir. Vocês sabem, ou não sei se vocês sabem, mas uma pesquisa feita no Brasil diz,
E aí você falei esse dado para um amigo meu que é empreendedor, e ele ficou alarmado. Eu disse, então pesquise e confirme. Pegue só isso aqui e confirme. Se não for verdade, aí você desclassifica e desconsidera, mas pesquisa. De 100% das pessoas que começam um empreendimento no Brasil, de 100, 97 em algum momento desistem. E quando desistem, os 97, resta só 3, obviamente, 3%, muitos dos 97 vão servir os 3% que não desistiram. Então, nós precisamos começar e avançar para que Deus tenha alegria no nosso progresso e não a tristeza do retrocesso. Então, primeiro ponto, aqui está o que? A perseverança. O outro ponto, santos, santidade, santificação. A santificação é uma obra da vida inteira, é um processo, não é assim no estalar de dedos, é um processo. A palavra santo quer dizer separado para o objetivo sagrado. Por exemplo, esse microfone é um simples microfone como qualquer outro, mas no caso aqui ele é santo, porque esse microfone não sai daqui para outras finalidades que não seja cultuar a Deus. Ele é inanimado? É. Ele não tem vida própria em si, não tem. Mas nós usamos para cantar, para orar, para louvar, para ensinar. Jamais a gente empresta esse microfone para uma pessoa e cantar uma seresta com ele lá não sei aonde. Não, porque ele é santo, apesar dele ser uma peça inanimada. Bem como essas cadeiras, esse prédio e você que está aqui. Então é um processo de separação do mundo para viver uma experiência com coisas sagradas. Então isso é santificação. Então o fato de você estar aqui, você já está se santificando, porque você está na presença de Deus e Deus é santo. Então, primeira característica é o quê? Vamos repetir juntos? Primeira característica é o quê? A outra característica é o quê? Santidade, santificação, coisa do tipo, né? E os que guardam os mandamentos de Deus. Guardar os mandamentos de Deus, se a gente traduzisse numa palavra só, que palavra era? Fidelidade, né? Então o povo de Deus tem essa característica, essa qualidade imprescindível para uma vida cristã. Fidelidade. Fidelidade, guardar os mandamentos de Deus. E a última palavra qual é? Então vamos recapitular as 4 características dos cristãos, filhos de Deus, da igreja de Deus, que está destacado nesse verso. A primeira delas é o quê? A segunda delas é o quê? Santidade, santificação. A outra é o quê? Vamos repetir juntos. Fidelidade. E a outra é o quê? Fé. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que decorar. E a gente só decora quando a gente fala. Então nós vamos dizer de novo, quero que vocês decorem isso daí. Qual é a primeira característica? Qual é a segunda? Qual é a terceira? E qual é a... Perseverança, fidelidade, santidade e fé. Essas 4 coisas têm que estar no coração daqueles que servem a Deus. Como é que a gente vai servir a Deus sem perseverança, gente? Se vai ter os conflitos, as dificuldades. Como é que vai servir sem fé? Se a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz assim, sede santos porque eu sou santo. E Jesus disse, guarde os mandamentos do meu Pai do jeito que eu guardei também. Percebem? Está tudo na Bíblia, bem direitinho. Então, veja bem, tudo muito claro, gente. Isso aqui é tudo muito fácil de entender. Então, quais são as características dos membros da igreja de Deus, da família? Perseverança, santidade, fidelidade e fé. Muito bem. Qual o convite de Jesus para o seu povo que está nas outras igrejas? Eita, mas essa pergunta aí é... Qual é o convite de Deus para o seu povo que está nas outras igrejas? Gente, isso passa uma ideia que só nós estamos certos e os outros não estão. Não passa essa ideia? Passa. Mas antes de eu explicar isso, vamos ver o verso bíblico, para ver o que diz a Bíblia, e não Paulo, não a igreja adventista, a Bíblia que diz. Vamos ver o que diz a Bíblia aí, ó. Preste bem atenção. Leve bem em consideração a pergunta, qual o convite de Jesus? O convite é de Jesus para o seu povo que está nas outras igrejas. Apocalipse 18:4. Olha só. E ouvi outra voz do céu. A voz era lá do céu. A voz dizia isso aqui, ó. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados
e para que não incorra nas suas pragas. Se eu não explicasse isso, vocês iam ter muita dificuldade para entender esse verso. Mas vamos tentar com calma aqui. O capítulo 18 de Apocalipse, se você vê o contexto, ele está falando da queda de Babilônia. Vocês já ouviram falar na Torre de Babel? Vocês lembram que lá no passado, por volta do começo dos anos 2000, teve até uma novela na Globo com esse nome, novela Torre de Babel, alguém lembra? Torre de Babel, bem conhecida, está na história. Na Bíblia, está em Gênesis capítulo 11. Essa história aconteceu pelo seguinte, nessa novela Gênesis vai passar esse episódio da Torre de Babel, não é possível. Embora passe tudo o contrário, né, porque eles estão fazendo o inverso da Bíblia, muita coisa lá está ao contrário mesmo, não bate com a Bíblia. Quem for aprender por lá não vai aprender muita coisa não. Mas enfim, mas eu vou falar de alguma forma, com certeza, é um ponto muito típico do Gênesis. Então, Caim e Abel, vocês sabem daquela história, né, que Caim e Abel, um matou o outro, tal, aquela coisa toda. E aí depois um fugiu, aí Adão teve mais outros filhos, e aquela história que vocês já viram, até na novela está falando mais ou menos disso daí. Eu só assisti um capítulo porque a minha esposa estava assim meio curiosa para ver se eles iam contar a história do jeito certo, né, que a gente sabe da Bíblia. Aí eu cheguei em casa, já tinha começado, mas vamos ver aqui por curiosidade, porque eu não tenho paciência com novela, nem mesmo da Bíblia eu não gosto, porque eles contam uma história muito esquisita. Mas vamos ver aqui. A gente ficou decepcionado logo de cara, disse, não, deixa para lá, não tem como não, está tudo contrário, né? Então, mas vamos contar essa história. Então, o que eles decidiram? Os descendentes de Caim, não tendo afeição com os descendentes de Sete, que é o filho que veio no lugar de Abel que morreu, porque Caim era infiel, né? E Sete era fiel. Então, eles não se deram bem. Os infiéis diziam, mais ou menos assim, não, eu não gosto de estar com vocês não, porque vocês só falam de Deus, só falam de igreja, só falam de religião, só fala de Bíblia, só fala disso, e nós queremos falar de outras coisas. Mais ou menos o tom era esse, né? Então findaram se aborrecendo, não querendo ficar juntos uns com os outros, e disseram, não, deixa esse povo aí que só quer ser muito santo, quer ser muito cristão, quer ser melhor, vamos sair de perto, e vamos provar para ele que nós somos mais inteligentes que eles. E assim saiu os descendentes de Caim. E aí procuraram na terra uma planície bem grande, a Bíblia chama de planície de Siná, naquele tempo não tinha nome, mas quando a história foi escrita, já tinha, aí foi colocado esse nome. Então decidiram provar para os descendentes de Sete, que eram os filhos de Deus fiéis, que eles eram melhor. Iam provar o seguinte, vamos provar construindo uma cidade vertical, uma torre gigante que alcance as nuvens, para nós estudarmos e saber se porventura virá outro dilúvio no futuro, porque na verdade não vinha, Deus já tinha dito, e vamos se tornar uma celebridade no mundo, mostrar a eles que nós somos melhores. E aí encontraram esse local e começaram a fazer a Torre de Babel, cidade vertical, lá nas alturas, para desafiar a Deus e os filhos de Deus. E como Deus não achou legal o projeto deles, que era egoísta, o projeto era que se espalhassem as pessoas na terra e não ficassem verticalmente, Deus foi lá e confundiu as línguas. Como Deus confundiu as línguas? Porque era mais ou menos assim, ó, até ali só tinha uma maneira de falar na terra, só uma língua. Todos falavam a mesma língua. Então, quando Deus desce para ver o projeto que eles estavam fazendo para afrontar a Deus, desrespeitar a Deus, Deus, de forma bem simples, confundiu a língua deles. Aí um está lá em cima pedindo, por exemplo, tijolo. Aí o outro não entende mais tijolo. Aí começa uma discussão. Aí o outro pede argamassa, pedra, cimento, não sei o quê. De forma que eles não se entenderam mais. Um ou outro entendia a língua do outro, mas já não entendia do outro, já não entendia do outro, que já não entendia do outro. E aí começou uma confusão dessa multidão de gente nessa torre, por não se entenderem, e lá eles se mataram. Muitos deles se mataram, um matou o outro matou o outro. A Escritura diz que ali houve carnificina, muito sangue derramado na torre, por conta dessa confusão de línguas. Mas muitos sobreviveram. Então eles se reuniram, identificaram quem ainda falava a língua do outro e fizeram um grupo. Reuniram um outro grupo que falava uma outra língua e assim sucessivamente. E cada grupo que falava uma língua, que se entendia no idioma ainda, partiram numa direção e foram formar suas famílias. E assim povoaram a terra com muitos idiomas que existem hoje. Então, essa questão da confusão das línguas
passou-se a ser chamada de Babel. Confusão é o significado da palavra. Então, Babel ou Babilônia quer dizer confusão. Então, mais para frente, Babilônia, o país, se tornou tão forte que se tornou um império mundial. Era uma confusão, eles adoravam vários deuses, tudo era só confusão. Tudo errado, tudo bagunçado. E o tempo foi passando, e a igreja, que era cristã, que se apostatou, por ter uma confusão religiosa no meio, ninguém se entende, não tem um corpo doutrinário correto, adequado, justinho, como nós fazemos aqui. Então, de acordo com a Bíblia, eles foram chamados de Babilônia, confusão. Então, chegou um tempo na história que foi desvendado esse mistério e provado para o mundo que eles estavam errados. Eu estou resumindo tudo aqui porque não tem tempo. Aí Deus agora identifica Babilônia caída, vencida, destroçada, que era a cidade mesmo, lá onde é Bagdá, no Iraque hoje. A cidade foi destroçada, mas o estilo daquela cidade, a luxúria, a vaidade, a prepotência, a idolatria, foi adotado por um sistema religioso, que segue no mesmo ritmo. Esse sistema religioso criou raízes, ramificações, todos agregados a ela. Mas doutrinariamente ficou provado que eles estavam errados, estão errados nas suas crenças, nos seus ensinamentos. E Deus agora, na pessoa de João, adverte o povo de Deus, que não estava sabendo desses detalhes e que estavam nesses lugares errados. Ele diz agora o seguinte: eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Então veja bem, é como se Deus estivesse dizendo assim: Joaquim, eu te amo, tu é meu filho, eu sou teu pai, eu sei que você está me buscando, eu sei que você é sincero, eu sei que você é fiel, que você tem maior vontade de me servir, mas você está num local onde as pessoas estão lhe enganando, estão lhe ensinando errado, e quando eu vier para punir esse movimento aí, esse povo, essa igreja, essa Babilônia, essa coisa toda, você vai ser cúmplice dos pecados deles. Então você é meu, saia daí, não fique aí não vai dar certo para você. Ou você acha que um pai que vê o seu filho em maus lençóis não quer tirar ele a tempo? Porque quando Deus vier, Jesus vier, Ele vai julgar todas as causas. Nós vimos nas lições passadas que Ele vai julgar todas as obras, quer sejam boas ou quer sejam más. Então Ele está avisando: caiu Babilônia, não tem mais nada aí não, sai daí, rapaz. Te acorda, vem logo, você é meu, eu estou vendo que você é sincero, mas você está enganado, saia daí, por favor. Aí está o texto bíblico bem claro. Qual é o convite que Jesus faz para o seu povo, que está nas outras igrejas? Ele está dizendo o seguinte: sai dela, povo meu, para não seres participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Então, o povo de Deus, que está nos locais equivocados, enganados, todos vão sair de lá pelo convite de Deus, ou mais cedo ou mais tarde. Se não sair, é porque não se identificou com Deus, mas se identificou com aqueles costumes, sem prestar atenção se estava certo ou se estava errado, se acomodou tanto que está bom aqui mesmo, e daqui não sai, daqui ninguém me tira. E aí quando vier o juízo de Deus, essas pessoas serão participantes dos flagelos no juízo, porque não obedeceram à voz do Senhor. Então, nós precisamos entender que o chamado de Deus, ele é soberano, não tem nenhum chamado superior a isso, o superior é o de Deus. Então, se eu quero servir a Deus, eu tenho que servir a sua palavra. Ah, você está chamando nós para vir para a igreja adventista? Não. A decisão de vir é sua. Se você quiser vir, ótimo, parabéns, beleza, nós vamos ficar felizes e Deus também. Mas diga a você, se você encontrar um outro local que pregue a Bíblia certinho como ela é, do jeito que está escrito, você pode ir, tranquilo. Tranquilo, nós pregamos aqui dessa forma. Tem outro local que você encontra que está certinho de acordo com a Bíblia, sem medo de errar? Tem, onde é? Tal canto, pode ir. Você tem que seguir o que está na Bíblia. Agora, se você não encontrar outro canto que seja assim, desse jeito, bem claro, aí eu digo: amigo, vem para cá. Vamos ficar juntos, aguardando aqui Jesus voltar, sendo perseverantes, nos santificando, guardando os mandamentos de Deus e acreditando pela fé no sacrifício de Jesus. Venha para cá, vamos ficar juntos.
Vamos comer juntos, conviver juntos, andar juntos, se respeitar todo mundo. Não critique o outro que não veio, abrace ele do mesmo jeito, ore por ele, ame ele, visite ele, seja amigo do mesmo jeito, até melhor se for o caso. Mas não faça crítica, porque ele não viu o que você viu. Por isso que você veio, ele ainda não veio. Muito bem. Agora, qual é a missão da igreja? A igreja tem uma missão. Que missão é essa? Olha só. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. Veja bem, a missão da igreja, ó. Ide, fazer discípulo. Fazer discípulo é ensinar. Um discípulo é um aprendiz. Fazer discípulo de todas as nações. Não é para pregar só aqui no bairro. A igreja adventista não prega só aqui no bairro. Tem um projeto mundial de pregar no mundo todo. São vários projetos. Todas as nações. E à medida que vou ensinando, ele diz que devem ser batizados. Ensinando e batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E continuar ensinando eles, né? Não é só batizar e largar, não. Continuar ensinando-os a guardar todas as coisas que eu, Jesus, vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. Então essa é a missão da igreja. É pregar para as pessoas em todos os cantos. Eu estou aqui falando em português para vocês, mas lá no Japão tem um irmão lá pregando em japonês para o japonesinho de lá. A mesma mensagem, do mesmo jeito. Você vai lá para os Estados Unidos, tem um americano falando em inglês lá, pregando lá para os americanos. Você vai na internet, está lá pregando ao mundo todo ao mesmo tempo. Está lá, a igreja está lá com a mesma mensagem, padronizada, nada de diferente, nada de confusão, tudo claro para todas as pessoas. E todos eles são chamados fazer parte da igreja pela experiência do batismo, que deve ser sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja deve continuar ensinando essas pessoas direto, não parar de ensinar. E Jesus prometeu que, sendo assim, Ele estaria com nós todos até o fim do mundo. E aí, quando Ele voltar, Ele nos leva aí, pronto, é para a eternidade. Então, nós não estaremos mais só quando nós nos tornamos adeptos dessa mensagem e aceitamos esse convite de Deus. Essa é a missão da igreja. A última pergunta por hoje é: o exemplo de quem a igreja deve seguir? Essa igreja aqui deve seguir o exemplo de quem? O que vocês acham? Olha o texto bíblico aí, ó. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Esse verso está no contexto da Santa Ceia. Está em João capítulo 13. Um dia desses aí, uns 3 anos atrás, eu fiquei um pouco decepcionado com uma situação. Não era nem para ficar. Mas eu não sei por que eu fiquei. Eu fiquei na minha, respeitei, beleza. Mas no fundo eu fiquei triste. Eu fiquei, rapaz, como é que pode? Eu até fiquei falando com a minha esposa, rapaz, como é que pode um negócio desse? Eu não entendo. Fiquei triste mesmo, né? Mas respeitei, beleza, numa boa, sem problema. Né? Procurei conviver até melhor ainda e tal, porque isso aí é com Deus, não é com a gente. Eu tenho um amigo, muito meu amigo, assim, gente boa, eu gosto de conversar com ele. Ele é líder, inclusive líder de jovem de uma outra igreja. Igreja bem conhecida, talvez uma das mais conhecidas no Brasil. E um dia lá no interior da minha casa, eu chamei ele lá para ir lá para casa, para a gente conversar, bater um papo. Ele é meu amigo, a gente conversa sempre ele me chama para estudar junto e tal. E aí nós fomos conversar um assunto que está no contexto desse verso, que era sobre a Santa Ceia. E aí sentamos lá na mesa, na cozinha, fomos conversar, estudar a Bíblia até as horas da noite lá. E aí quando chegou no assunto da Santa Ceia, porque esse assunto está lá, esse verso que a gente leu anterior está lá no assunto da Santa Ceia. Jesus celebrou a ceia assim, ele chegou, os discípulos estavam sentados. Aí o texto lá diz assim, ó, vocês podem ler João capítulo 13 em casa. Deitou água na bacia, numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele foi lavando de um por um. O pé do João, do Tiago, do Bartolomeu, do Tomé, do outro Tiago, do Tadeu, e foi indo, né? Lavando. Depois enxugou com a toalha, que estava cingido com ela, estava no ombro, beleza. Dando aquela lição de humildade para todos. Quando chegou em Pedro disse, não senhor, não, jamais, eu não sou digno de que o senhor lave meus pés, não tem como. Aí Jesus disse, não existe isso não, se você não permitir que eu lave seus pés, você não é digno de mim. Aí Pedro era todo impetuoso, disse, não senhor, então nesse caso pode até me banhar logo, não tem problema não, que eu agora sendo para não ficar com o senhor, Deus defenda, pode banhar inclusive. Jesus disse, não precisa
Bom, é só lavar os pés, beleza. E aí lavou os pés de Judas, lavou os pés de todo mundo, até dos traidores lá, que Pedro e Judas traíram Jesus. Beleza. Depois, a cerimônia da ceia continuou, e aí veio o pão, veio o vinho, tudo beleza. Depois disso que foi cantada uma música, lá um cântico, um louvor, e Jesus saiu da ceia. Quando ele terminou, ele disse essas palavras: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nesse contexto que eu estou dizendo para vocês, pegando esse verso como exemplo, ele dizendo que, ó, isso aqui porque eu queria dar um exemplo para vocês. Do jeito que eu fiz, façam também. No verso 17, ele diz assim: se vocês sabem essas coisas, vocês serão felizes se vocês praticarem. Gente, falando sério, tem como contestar uma informação dessa? Não tem. Mas o meu amigo lá contestou, porque a igreja que ele frequenta não faz a Santa Ceia com lava-pés, porque diz que não tem necessidade. Isso era só uma moda que inventaram lá em Israel. Jesus pegou corda e fez. Gente, eu posso dar crédito a uma igreja dessa, que não faz uma coisa simples dessa? O Mestre Jesus Cristo ainda dizendo: porque, olha, eu dei um exemplo para vocês, viu? Do jeito que eu fiz, vocês fazerem também. Gente, o que é que pode dificultar um processo desse? Só um coração duro. Então eu fiquei triste. Rapaz, meu amigo, é mesmo? Tem certeza? Não faz não. Não faz não porque não precisa. Isso aí não vale nada não. Hoje todo mundo já vem com os pés limpos, sapatado, não sei o quê. Gente, não entendo. Eu respeito demais, porque cada um, né? Não tem uma história que diz que quando a formiga quer se perder, ela cria o quê? A pessoa decidiu. Mas não pode, nós não podemos deixar de aceitar o que a palavra de Deus está dizendo. Não pode, irmão. Se a gente não tem força, a gente ora: Senhor, não tendo força de fazer isso, me ajuda, por favor. Me dá segurança, me dá ânimo. Eu queria fazer. Peço oração, vamos se ajudar, mas vamos ser mais fortes. Porque senão é cair na gaiola lá do adversário. Entendeu? Então eu não consigo pregar se eu não dizer a verdade do jeito que está escrito aí. Porque eu vou ser covarde, ir para casa com a consciência pesada, não ter dito para você, está escrito. Então qual é o exemplo que Jesus deixou para a sua igreja, que nós devemos seguir? Quem é o modelo? Ele. Porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. E o contexto é o da ceia, mas isso vale para toda a vida do cristão, olhando para o seu mestre, Jesus Cristo. Ok? Entendido? Ficou alguma dúvida do assunto de hoje? A importância da igreja, a central da felicidade, a casa de Deus, vir para a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, as características do cristão, da igreja e tal, e sobretudo o respeito pelos demais. Eu nunca paro de falar isso, para ficar na cabeça de vocês, que você não pode questionar, criticar, falar mal, criar problema com os outros, porque você tem o privilégio de estar aprendendo, mas eles não estão tendo. Então, agora a nossa responsabilidade aumentou de poder ensinar para os demais. Se ficou claro, Deus seja louvado. Amanhã nós voltaremos aqui, já na reta final da nossa programação, e eu espero que nós possamos trazer mais esclarecimento para a igreja de Deus que aqui está presente. Pela atenção de todos, muitíssimo obrigado.